Hora da História. Bom dia! Hoje nós vamos ouvir sobre a história de Noé, ou, como é mais conhecida, a história do dilúvio. Você já deve ter escutado essa história antes, mas hoje nós vamos aprender um pouco mais. Vamos lá? Há muito tempo atrás, havia um homem chamado Noé. Isso mesmo. Noé era um homem bom, justo, obediente a Deus. Mas sabe, ele morava numa cidade que tinha muitas pessoas más. Essas pessoas desobedeciam a Deus, se esqueceram de Deus no seu coração e elas faziam muita coisa errada. Elas mentiam, elas roubavam, elas machucavam umas às outras. Então, Deus bolou um grande plano e falou para Noé: Noé, essa humanidade, essas pessoas estão agindo totalmente diferente do que eu planejei para elas. Vá lá e diga para elas tudo o que vai acontecer. E sabe qual foi o recado que Noé passou? Pessoal, Deus me mandou construir uma grande arca, porque vai chover e toda a terra vai ser inundada de água. E sabe qual foi a reação deles? Você é um velho louco, você só fala besteira, nada disso vai acontecer, nunca nem choveu? Curiosidade, você sabia que nunca tinha chovido? Toda a terra era regada, era molhada por uma chuva que vinha de baixo para cima. E a isso nós damos o nome de orvalho. Mas a chuva que a gente conhece vem de cima para baixo. Como nunca tinha chovido, eles achavam que Noé estava inventando história, que Noé estava totalmente lelé da cuca. E quanto mais Noé falava, eles não estavam nem aí. Então Deus disse: Noé, eu vou salvar apenas você e a sua família. Vou colocar vocês na arca, vocês vão flutuar e vocês vão ser salvos do grande dilúvio. A palavra dilúvio quer dizer uma grande chuva, uma grande inundação. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, apesar de todas aquelas pessoas ficarem zombando de Noé, Noé fez exatamente aquilo que Deus tinha mandado. E Noé começou a construção de uma grande arca. Mas não era uma arca qualquer, sabia? Era uma arca construída exatamente do jeito que Deus tinha mandado. Tinha que ter os materiais certos, tinha que ter as colinhas certas, os rejuntes certos, até os tamanhos corretos. Noé fez exatamente como o Senhor mandou. Ele foi obediente. E mais, Deus disse para ele: Noé, eu vou mandar animais de todo o planeta para entrar na arca de 2 em 2, um macho e uma fêmea, porque eu também preciso salvar os animais. Vocês sabiam que Deus criou tudo que existe, incluindo os animais? E Noé, depois que preparou a arca, ficou pensando: como será que eu vou botar tanto bicho aí? Ele já tinha construído as casinhas, já tinha separado a água, já tinha separado a ração. Mas como é que ia caber todo mundo? E como é que Noé ia chamar todos os bichos do planeta? Mas vocês não sabem o que aconteceu. Deus é tão provedor. Deus é um Deus que cuida de cada pequeno detalhe, que de repente a portinha da arca se abriu. E quando Noé e sua família olhou, vieram bichos de todo lado. Sim, bichos de todo lado, um macho e uma fêmea. Veio, vamos dizer comigo? Girafa, burrinho, que mais? Esquilos, olha só que fofura, os esquilos também entraram na arca. Gatinho, o tigre e a tigresa. Os elefantes, imagine um elefante desse tamanho dentro da arca. Coube todo mundo,
porque a arca tinha exatamente o tamanho que Deus tinha recomendado. Entraram os pássaros também, porque pássaro voa, mas ele uma hora precisa comer plantinhas, pousar na árvore e tudo ia ficar cheio d'água. Vocês já vão ver como a terra ficou. Entraram sapos, entraram os cordeirinhos, olha que coisa mais linda. Entraram os cachorros, né, gente? A cadelinha e o cachorrinho, o coelhinho, olha. Até o bode entrou na arca, olha só. E o rei dos animais também entrou. O leão, vamos colocar ele aqui? O leão e a leoa também entraram na arca. Era bicho para todo lado. Todos ficaram bem guardadinhos. Deus tinha um grande plano para salvar a humanidade por meio de Noé e da arca que ele tinha construído. E também salvar todos os bichos. Todos os bichos, então, entraram na arca. E vocês não sabem o que aconteceu. De repente, começou a surgir algo diferente no céu. Vocês sabem o que foi? Começou a surgir grandes nuvens pretas no céu. A porta da arca fechou. Pá! E as nuvens pretas começaram a surgir. Você já olhou para o céu quando está chovendo? As nuvens ficam pretas, não é? Elas deixam de ser branquinhas como flocos de algodão e elas passam a ser pretas. Então, começou também uma outra coisa que costuma começar quando a chuva, raios, trovões, relâmpagos. Imagine a barulheira. E imagine o que mais? As pessoas da cidade começaram a ter muito medo. Finalmente a ficha delas caiu. E elas pensaram, Noé tinha razão. Ele não enlouqueceu. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele sabia. Meu Deus, nós agora vamos morrer. E eles foram desesperados tentar entrar na arca. Mas a porta da arca já tinha fechado. Era tarde demais. E a chuva começou. Gotinha por gotinha, tudo foi ficando azul, tudo foi ficando molhado, até que toda a terra ficou cheia de água, tudo ficou inundado, não havia nem um pedacinho de terra seca no céu. E a Bíblia diz pra gente que choveu por 40 dias e 40 noites. É muito tempo, não é? Você já viu uma chuva que dura 40 dias e 40 noites? Assim foi. E a arca balançava para lá e para cá, para lá e para cá. E a família de Noé dentro e os bichos dentro da arca. Então, de repente, pararam os raios, pararam os trovões. E o céu começou a ficar branquinho novamente. O barulho de chuva parou. E Noé pensou, sabe o quê? Noé pensou, será que já dá para sair da arca? Mas ele achou que não, porque a arca ainda estava flutuando sobre a terra. Até que finalmente houve um grande barulho. Pá! A arca tinha topado no monte. Sim, finalmente o cume do monte, ou seja, as pontinhas do monte voltaram a aparecer. Até os montes mais altos tinham sido cobertos de água. Finalmente eles voltaram a aparecer e a arca parou. Mas Noé ainda não podia descer da arca. Sabe por quê? Porque não ia ter nenhum pedacinho de terra firme para ele parar com sua família. Noé teve uma ideia. Eu vou soltar um corvo e ver se ele volta. Então Noé soltou um corvo. Ele voou, mas ele tinha onde parar? Não, né? Então ele acabou voltando para a arca.
Passou-se mais uns dias e Noé decidiu então soltar uma pombinha. Noé soltou uma pombinha e essa pombinha voou e finalmente trouxe um raminho de oliveira, ou seja, um pedacinho de planta. E Noé entendeu o quê? Noé entendeu que finalmente toda a água da terra tinha começado a secar. Sim, agora começava a ter um pouco de terra seca. E Noé entendeu, através desse sinal que Deus mandou para ele, que ele podia então sair da arca com a sua família, que era seguro. Foi a primeira coisa que Noé fez. Saiu da arca com a sua família. E sabe o que eles fizeram mais? Olha aqui, a família de Noé. Estão lembrados do nome dos filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. A família de Noé prestou um sacrifício a Deus para agradecer a Ele por toda a salvação, por tudo que Deus tinha feito a ele. Todos os bichos também começaram a sair da arca. E Deus tinha mostrado mais uma vez o seu poder e como Ele cuida dos seus filhos, como Ele cuidou da família de Noé. Noé começou a agradecer a Deus com um cordeirinho. Jesus ainda não tinha vindo. Esse cordeiro representava Jesus que havia de vir. Eles sacrificavam um cordeirinho para poder ter acesso a Deus. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, não é? Enquanto Noé orava com a sua família, sabe o que Deus fez? Uma coisa maravilhosa. Ele prometeu a Noé e a toda a sua família e a todos nós da raça humana que nunca mais haveria dilúvio sobre a terra. Por isso, para selar essa aliança, esse compromisso, Deus mandou um lindo arco-íris. Tem coisa mais linda do que o arco-íris? Não, né? Deus mandou o arco-íris para dizer a Noé que nunca mais, apesar de chover muito, muitas vezes, mas o dilúvio nunca mais iria acontecer. E Deus salvou a família de Noé, porque ele foi o quê? Obediente. Sabe, crianças, nós podemos aprender muito com a história de Noé. E a principal coisa é que a obediência nos protege. Sabe quando sua mãe fala para você não fazer alguma coisa? Você fica às vezes muito zangado e diz: a mamãe quer estragar o meu momento, a mamãe não quer que eu seja feliz, ou o papai quer atrapalhar os meus planos. O papai e a mamãe estão fazendo isso para te proteger, porque a obediência serve para isso, as regras servem para isso, para nos proteger. Noé fez exatamente o que Deus mandou e ele e a família dele foram salvos. Quando alguém que ama muito você e que te conhece bem coloca para você uma regra ou diz que você tem que obedecer uma coisa, você precisa pensar que aquilo é para sua proteção. Não é para estragar a sua brincadeira, nem é para ser chato. Quando fazemos isso, quando entendemos isso, nós somos salvos de muitas coisas. Às vezes nós somos salvos de levar uma queda muito grande, às vezes nós somos salvos de fazer alguma coisa que a gente vai ficar triste ou vai ferir a gente ou alguém que está do nosso lado. Enfim, que cada dia mais você possa ter um coração obediente. É difícil obedecer, não é? Mas Deus nos ajuda, que você possa pedir a Deus sabedoria para obedecer. Coloca aí no chat coisas que você tem dificuldade de obedecer. Eu acho que tem coisas que você tem dificuldade de obedecer, não é? Eu tenho dificuldade de passar protetor solar. Eu não gosto e às vezes eu me queimo muito. E minha mãe diz: passa protetor solar, minha filha. E isso é porque ela quer me proteger, porque às vezes o sol pode machucar a gente, sabia? Então coloca aí o que você tem, teima e às vezes não obedece.
Quem sabe eu posso te dar algumas dicas do que você pode fazer para te ajudar a obedecer. Essa então é a história de Noé e o dilúvio. Que Deus possa falar muito ao seu coração. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos dê um coração cada dia mais obediente. Que essa obediência possa nos proteger, nos salvar e que nós possamos ter o mesmo coração que Noé tinha e que o Senhor possa nos fazer homens e mulheres mais parecidos com Noé. Que cada criança possa aprender cada dia a obedecer os seus pais e a obedecer a Ti também. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a próxima história. Quero começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer.